Deu certo no Face? Acredito que sim, meu amor. Vamos ver? Olha só que coisa, hein? Pois é. Olha, nós temos uma participação direto da Itália. Oh, que A chique. Amanda Kelly Perdigão tá dizendo que é sempre difícil participar por causa da diferença do horário, né? É, Entre legal. Itália e Brasil. Mas hoje deu certo. Deu Que bom! certinho. Eu acho que agora nós estamos, né, gente? Mas também, ó, Tá. no Face o Tá. pessoal debandou. Ninguém tá assistindo. Tem que esperar um pouquinho Oh, pro pessoal voltar. é. Muito estranho isso Acabou a aqui. energia e aí foi o caos, né? Na hora da live. É, é, é sempre assim. É, Aquele fone de ouvido, meu amor, que a gente usa tá aqui, né? Tá. tá aí. Eu só preciso verificar alguma coisa de. Ó, a Sara comentou alguma coisa, meu amor, eu não consigo ver. Deixa eu ver. Pra mim também não tá aparecendo nada, só aparece ao vivo, mas não aparece ninguém, ó. Ó. Mas isso aqui eu não sei se é do Mas tá bom, tá outro. aumentando de novo aqui. Eu vou fechar tudo e começar novamente. Pessoal, que coisa chata, né? Aê! Agora sim! Agora sim, Vidinha. Agora vai dar Agora certo? vai dar certo. Pronto, ó. É, legal, legal, Maria, gente. Maria Helena Barreto por aqui, dando boa noite. A Sônia Frederico. Legal. Mas aqui já apareceu pra mim. Ó, a Lura tá no Insta, o Deixa eu Gerson, ver. pai do Mateuzinho. Legal, gente. Hortência Garcia Dona também por Hortência, querida. aqui. Fátima Costa, boa noite. Oi, A Maria Fátima, abraço. Zalete. A Letícia dizendo: consegui! Deu Ai, a gente certo, né? também! É, Ó, a Lilian Cristina Plastina tá lá em Curitiba oh, assistindo a legal, legal. gente. Que Um abraço. A legal! doutora Larissa, que legal, assistindo. Ó, ela disse aqui, ó, que parou de transmitir a live para mim no Face. É que a gente teve uma queda de energia Isso, aqui, Larissa. Mas agora já voltou. Agora já isso. está no Face também. Daqui a pouquinho já tá É, tudo. é. É que tinha um número bom de pessoas assistindo e Tinha. agora deu uma debandada. Mas vou esperar um minutinho, né? E a gente começa. Mas veja, acabou a energia bem no momento do início da live. Aí eu fui lá arrumar, gente. Vocês viram que a energia voltou, mas na verdade não fui eu que arrumei. Eu pensei que tivesse sido a chave, mas E não, eu foi uma queda comemorando. de Eu dizendo energia. pra todo mundo que você tinha dado a luz aqui. Mas Pois não é, meu deu amor, certo, mas não. tem algo. Deixa eu ver, ó. Tá muito estranho. Bom, gente, aí dá um feedback no Face se vocês estão ouvindo, se está tudo certo. É, no Insta parece que está tudo bem. Só É, que você que tem que ver aí tá, meu o que amor, tem aqui no tá Face, porque eu não bem. consegui. Bom, aqui no Face, ó, pra mim, ó, tá aparecendo, mas tá muito estranho, tá vendo? Porque não aparece o número de pessoas, ó. Vamos ver aqui, ó. Agora sim. Agora vai dar. Agora sim. Agora dá, gente. Sim, a Não vão galera embora. Fiquem aí. voltando. Eu preparei esse tema com carinho e levei um tempão. Então, tomara que vocês Meu amor, assistam. é, não vamos desanimar por causa dessa queda de Não, de jeito energia, não. nenhum. É isso. Não é Olha, a tia verdade? Landa está assistindo pelo Insta. O Roger McGregor, lá de Curitiba, assistindo. Abraço, Roger. Legal. Aí, ó. Acho que agora eu vou conseguir aqui É, me encontrar com o computador e com tudo. Deixa eu isso. ver aqui a galera voltando. Ângela Vicentinho, ó. Ela tá dizendo que o Face está travando. É, Nós estamos com uma oscilação muito grande hoje, né? sim, De sim. internet, de energia. Então, Mas vamos como caiu tentar tocar. energia, o modem estava voltando, eu acho que Pode agora ser que deve agora melhorar. estabilize, né? A Branca Martins Ô, já tá por Branca, aqui abraço. também. Aqui, ó, a Isa falou que no Face tá tudo certo, né? Não Legal. sei se você Ó, a havia Juliana falado. Fedrigo assistindo. Abraço, Olá! Juliana. Ó, a Aparecida Fante também tá por aqui com a Olha, gente. A mãe Aparecida, também já querida. Ô, apareceu por dona aqui. Dica, abraço. Ai, ai, Eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, né?
A Lilian Plast Cristina disse assim, que vamos de vela mesmo, Ah, né? Se não sim, tiver energia, duro que é que aí não fica a tem internet, internet. né? Senão a gente ia de vela mesmo. Mas tá bom, pessoal. Então a gente vai começar a falar sobre insônia, né? Primeiro eu quero agradecer ao Laboratório Apsen, né? Um laboratório de grande credibilidade que está acreditando no nosso projeto, no projeto CID, e está nos apoiando. Tá? Então, muito grato à Apsen geral. E agora a gente vai dissecar isso, né? A gente vai falar de distúrbio a distúrbio. Então, o primeiro é a insônia, que é muito frequente, né? Então, as pessoas é, às vezes não dormem bem, acham que isso é normal e tocam suas vidas, mas sempre com muitas limitações, né? Então, o tema, que é meio poético, né? Insônia, o veneno amargo da vida, é porque realmente é um veneno amargo, né? O indivíduo sofre no momento em que ele está tendo insônia e ele sofre depois com as consequências da insônia. Então, realmente é bem ruim, né? Não é aquele tipo de veneno que o indivíduo se delicia enquanto está usando e depois ele tem os malefícios. Não, é um veneno que não é doce, é um veneno amargo, realmente. E a insônia, ela tem que ser subdividida, né? A gente tem a insônia inicial, deixa eu colocar esse aqui para poder falar olhando mais diretamente para vocês. Demora aí a luz. Eu fico com uma Então, dá auréola licença aqui. um pouquinho. Ela deu certo. É porque É. Aí, Então a insônia ela pode ser inicial, voltou. ela pode ser de manutenção, ó, olha ali, né? Não tem problema não, vamos lá, né? Então ela pode ser inicial, ela pode ser de manutenção e ela pode ser a insônia terminal, que é o despertar precoce. Para o médico é muito importante diferenciar uma da outra, porque quando a gente vai avaliar, quando a gente vai diagnosticar a insônia e a gente quer às vezes descobrir algo que está por trás da insônia, essas características clínicas são importantes, né? Porque, por exemplo, a insônia inicial, aquela com dificuldade de pegar no sono, ela pode estar mais relacionada a um grau de ansiedade, ou a síndrome das pernas inquietas. A insônia de manutenção, que é aquela insônia que aparece no meio da noite, então você deita, pega no sono, vai bem, no meio da noite você acorda e não dorme mais. Pode ser por apneia obstrutiva do sono, pode ser por bruxismo, que é o ranger de dentes. Se a sua insônia terminal, que a gente chama também de despertar precoce, ela pode ser uma característica da depressão ou do estresse. Então o indivíduo pega no sono, ele consegue dormir bem, só que ele acorda muito cedo, 2 da manhã, 3 da manhã, ele já está acordado e ele não consegue mais conciliar o sono. Essa é uma insônia muito frequente nas pessoas que têm depressão ou que estão passando por momentos de estresse muito importante, né? A insônia está presente numa porcentagem muito alta da população. Eu estava vendo ainda hoje um estudo falando que em algum momento da vida, 50% das pessoas têm algum grau de insônia. Mas a insônia crônica mesmo, que é aquela que acontece mais que 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, essa insônia ela acontece em 20, às vezes 25% da população. Então vocês vejam que é algo realmente muito prevalente, né? Muito forte. E acaba virando então um problema realmente de saúde pública. Tá? Bom, os estudos mais modernos eles têm mostrado que a insônia ela está relacionada com doenças neurológicas degenerativas, que é algo realmente bem complicado. Hoje a gente sabe que os indivíduos com sono ruim,
Isso pode se correlacionar com doenças como doença de Alzheimer, demência por corpúsculo de Lewy, doença de Parkinson. Então, noites mal dormidas realmente podem levar a múltiplas doenças, inclusive doenças neurodegenerativas. Mas além disso, a insônia leva a outros problemas, né? Doenças cardiocirculatórias, por exemplo. A insônia ela tem uma correlação com hipertensão arterial, com maior risco de infarto agudo do miocárdio. Mas no dia a dia, o que as pessoas mais sentem é que quando dormem mal, elas se sentem muito mal no dia seguinte. Então, a pessoa já acorda cansada, acorda irritada, ela acorda com o pavio curto, né? Então a capacidade de autocontrole acaba ficando reduzida. A parte de memória começa a falhar, o indivíduo tem um desempenho pior, né, na sua atividade profissional. Então, a insônia ela mexe com a vida do indivíduo como um todo, né? Não só na parte profissional, mas na parte pessoal também. Porque quem não dorme bem de forma crônica tem dificuldade nos relacionamentos. Porque qualquer relacionamento exige paciência, né? E o indivíduo que não dorme bem, ele perde essa capacidade de paciência maior. Então é por aí. Quem não dorme bem realmente acaba tendo uma vida muito complicada. Bom, e o que causa a insônia, né? Agora eu vou falar sobre isso para vocês, né? Causas de insônia. Meu amor, antes disso, fala uns boa noites aí. Ah, sim, olha, nós temos aqui várias pessoas que entraram, que estão falando, né? Sobre a internet, sobre o sinal, e nós já temos perguntas, inclusive. Mas, ó, a Maria Zalete está por aqui, dizendo que está ouvindo super bem, então isso é um excelente comentário pra gente, para nos nortear aqui, né, na live. Deixa eu ver quem mais aqui que está com a gente. Ó, o Adão, né, o Fer e a Mila, isso, né, estão por aqui. A Ana Cristina Químio, a Ana Cristina, inclusive, ela disse que tá sem energia e sem bateria de celular. Então daqui a pouquinho ela... meio generalizado, isso. Então... ela tá dizendo que não vai conseguir assistir, né? Mas quando ela tiver bateria, ela tá por aqui. A Solange Betasa também, né? Tá com a gente. Deixa eu ver, o Caio tá aqui assistindo. Deixa eu ver quem mais. A Damares dando boa noite. A Fátima Ortiz. Maristério Scarpellini também com a gente. A Natalina Faquete também. Boa noite para você, Natalina. A Maria Helena Barreto diz que continua travando. Qualquer coisa vai avisando a gente aí nos comentários, tá? Porque tinha dado uma oscilada na internet. Vamos ver agora, né? Que tudo parece que voltou ao normal. Se consegue estabilizar. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Celeste Lourenço tá com a gente, já tá fazendo uns comentários interessantes sobre a questão da insônia. A Marta Tesolin tá por aqui. Boa noite, Marta. A Ângela Rosas Novaes, a Ângela é esposa do Neto, né? Que tá assistindo aqui a live com a gente. Querida, boa noite pra você, Ângela. Que bom tê-la aqui também, tá? O seu Antônio de Menezes também com a gente lá de Paranavaí, né? Uma boa noite com mais um pouco de conhecimento. Deixa eu ver quem mais. A Daniele está assistindo a gente também, ó. Deixa eu ver, por onde? Pelo Instagram. Pelo Instagram, muito bem. Deixa eu ver quem mais aqui que vai aparecendo. A Helena Grisilade Najá também dando Preta. Boa noite pra gente. Legal. E ela tava dizendo, eu também estava sem internet. A coisa tá meio geral, né? Aqui teve uma tempestade ontem, né? Aqui em Arapongas. Várias árvores caíram, então isso pode ser que deu aí um probleminha na rede, né? Uma instabilidade. Sim. Ó, o Maurílio Valério tá por aqui dando boa noite pra gente. Legal. O Ivair também apareceu por aqui. Muito bom, que legal! Então é isso, tá, gente. Joia! Então vamos dar seguimento e depois nós vamos responder as perguntas. É isso aí. Bom, a insônia ela pode ser primária. Eu tenho alguns pacientes que têm uma dificuldade de dormir e sempre tiveram.
E mesmo quando a gente investiga buscando alguma doença, a gente não encontra nenhuma doença secundária, uma doença primária que provoque a insônia secundariamente. Tá? Então, essa é a insônia que a gente chama de primária. Mas a insônia ela pode ser uma consequência de algumas patologias ou até mesmo de alguns eventos naturais. A idade avançada, por exemplo, é um fator de redução de tempo de sono. Então, a idade avançada, o indivíduo depois que ele passa de uma certa idade, ele começa a ter um sono diferente. Primeiro, ele vai diminuindo a capacidade de produção do sono de ondas lentas, das fases 3 e 4. Então o sono vai ficando menos reparador, ele vai ficando mais curto e menos reparador. Tá certo? É algo assim, é uma queixa muito comum. A maior parte dos idosos tem dificuldade de dormir. A gente tem sempre que lembrar que os idosos com muita frequência, eles usam a tal da polifarmácia, que são múltiplos medicamentos. Em alguns casos de insônia, isso pode ocorrer não pela idade, mas pela associação dos medicamentos. Né? Hoje em dia a medicina é muito compartimentalizada. Então o idoso tem o cardiologista que passa uns remédios, aí vai no neurologista que passa outro, o nefrologista passa outro, o vascular passa outros, e vai acumulando aquele monte de medicamento. E às vezes passa despercebida alguma interação medicamentosa que pode resultar, por exemplo, em distúrbio de sono, uma insônia. Tá? Então a idade avançada é um fator para que o sono vá perdendo qualidade. Conforme nós falamos na live anterior, o recém-nascido ele dorme 16 horas, 18 horas. Né? O pré-escolar ele dorme 10, 12 horas. O escolar dorme 10. O adolescente precisa de 10 horas. Na vida adulta aí, a gente geralmente estabiliza ali com 8 horas de sono por noite. Isso geralmente é suficiente para que se acorde bem no dia seguinte. Apesar de que esse 8 horas é um número meio mágico, né? Varia muito de pessoa para pessoa também. Tem pessoas que com 7 horas ficam bem, tem outras que precisam de 10 horas. Hoje eu atendi um paciente que se ele não dorme 10 horas por noite, ele se sente mal no dia seguinte, é um chamado long sleeper. É uma daquelas pessoas que precisa de um sono realmente mais longo. Mas tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, quem dorme menos que 6 horas por noite tem uma tendência a ter maior ganho de peso. Vocês vejam que interessante, né? Por quê? Porque na insônia o que acontece? Você tem todo um desequilíbrio orgânico. Na insônia você tem distúrbios hormonais, por exemplo, com o aumento de um hormônio chamado grelina, que aumenta o apetite. Então, muitas vezes o insônia ele vai atacar a geladeira de madrugada. E também há uma redução de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio responsável pela sensação de saciedade. Então, isso faz com que o indivíduo que durma mais, ele acaba comendo mais. Bom, e além disso, o sono inadequado, ele interfere com a flora intestinal, o microbioma intestinal. Então, noites mal dormidas propiciam o crescimento das bactérias ruins do intestino, que são as firmicutes. Né? São essas bactérias que alteram a permeabilidade intestinal e faz com que o indivíduo absorva substâncias que não deveria absorver, como lipopolissacáridos, por exemplo. Isso produz uma inflamação crônica subclínica que vai se correlacionar no final da cadeia com aumento de peso. Então, insônia tem relação, vejam só, com aumento de peso. Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem. Então, tem as comorbidades que podem produzir insônia. Então vamos lá, dor crônica, né? Quem tem lá, por exemplo, fibromialgia, que é aquela dor que dá no corpo todo, que a musculatura fica dolorida, a palpação, geralmente essas pessoas têm um sono ruim.
né? Ou o indivíduo tem uma lombalgia importante, uma dor nas costas, por algum desgaste ósseo, por osteoartrose, o sono pode ficar ruim. Então, a dor crônica, seja ela de que causa for, vai produzir um distúrbio significativo de sono. Quem tem refluxo gastroesofágico pode ter insônia por isso. O refluxo gastroesofágico é a volta do conteúdo estomacal para o esôfago, né? A gente tem aqui uma válvula que liga o esôfago ao estômago, chamado cárdia. E em algumas pessoas essa válvula não é competente, às vezes porque o estômago está mal posicionado, às vezes ao invés de estar com uma parte posicionada na cavidade abdominal, ele está lá na cavidade torácica, enfim. Aí o indivíduo faz o refluxo. Quando ele deita à noite, ele começa a tossir, ele começa a ficar com a garganta irritada, porque o suco gástrico, que é ácido, sobe do estômago pelo esôfago e pode agredir a orofaringe. Então, a pessoa deita para dormir e começa a tossir sem parar. Então, o refluxo gastroesofágico seria uma causa também de insônia. Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, como bronquite, enfisema, né? Os fumantes, por exemplo, eles podem ter insônia porque eles não conseguem dormir em decorrência de tosse, ou às vezes de falta de ar com a cabeceira baixa. Então, essas doenças pulmonares elas podem estar relacionadas à insônia. Alterações de tireoide, então o hipertireoidismo, que é uma tireoide que funciona produzindo muitos hormônios, ela aumenta muito o metabolismo e deixa a pessoa mais ligada, mais acesa e acaba tendo então um sono inadequado. O mesmo as que têm hipofunção de tireoide, tem hipotireoidismo, mas às vezes no tratamento, quando está tentando acertar a dose, usa uma dose mais elevada e em decorrência disso uma das manifestações comuns do climatério e do início da menopausa é distúrbio de sono. Então vocês vejam que tem muitas causas, né, para a gente não dormir direito. E uma causa muito comum são os distúrbios de humor. Então a ansiedade, por exemplo, o transtorno de ansiedade, como eu disse, ele pode produzir uma insônia inicial. O indivíduo vai para a cama e ele não consegue dormir, ele fica ali pensando nos problemas que tem que resolver no dia seguinte, tá? Minha mãe, você tem alguma coisa técnica errada ou tá tudo certo aí? Bom, para mim aqui, pelo menos, travou a internet, deu uma travadinha, né? No meu computador aqui, que eu também tô com ele ligado, tá aqui ainda, ao vivo, então eu tô meio sem saber o que é que tá Não, acontecendo. a gente vai continuar aqui, né? Porque a gente tá meio. A gente não sabe se tá funcionando. Parece que tá começando um ventão fora de fora, né? Uhum. Mas estamos ao vivo, Virginia, estamos ao vivo. Então, e aí o transtorno de humor é um problema. Ele produz muita insônia. Então, como que é o transtorno de humor? Então, a ansiedade, que faz o indivíduo ficar ali naquela situação de preocupação com problemas. A depressão, então, ela produz aquele despertar precoce, né? A pessoa deita, dorme, mas acorda muito cedo, acorda de madrugada e não consegue, então, pegar no sono. Então, isso é uma característica da insônia produzida pela depressão. E no distúrbio bipolar, isso oscila, né? Quando a pessoa está na fase de mania, ela dorme pouco, ela fica muito agitada. Quando ela cicla para a parte de depressão, então ela dorme o tempo todo. Então vocês vejam que tem várias patologias que podem cursar com insônia. E existe uma insônia que é decorrente de má higiene do sono. Olha só, essa é a insônia mais comum. Então no consultório, quando aparece alguém com insônia, antes da gente pensar em colocar remédio, a gente então procura melhorar esses hábitos de vida que a gente chama de higiene do sono.
Então, quais são os grandes erros? Então, às vezes, cochilos frequentes durante o dia, né? Então, eu sempre falo nas lives que o sono depois do almoço ele é bom, ele está relacionado a uma saúde melhor, mas ele tem que ser um sono curto, né? Ele tem que ser de no máximo 1 hora. Agora, para quem tem insônia, o ideal é evitar esse cochilo depois do almoço, porque ele vai atrapalhar o sono da noite, tá certo? Então, os cochilos frequentes durante o dia, ou um sono superior a 1 hora depois do almoço, pode atrapalhar o sono da noite. Outra coisa que atrapalha o sono da noite é o exercício físico intenso durante a noite. Então, se faltar ali menos que 3 horas para você ir dormir, não adianta se exercitar de forma intensa, porque esse exercício vai fazer você liberar algumas substâncias que vão atrapalhar no sono, como cortisol, como adrenalina. Então, tem que ter pelo menos 3 horas de intervalo entre o término da atividade física e ir para a cama, tá? A atividade física é excelente para melhorar o sono, mas não próximo da hora de dormir, tá? Outro hábito muito errado no dia a dia são os horários irregulares para dormir e acordar. Como nós temos aquele relógio interno que determina o nosso ritmo circadiano, é muito importante a gente ter o hábito de dormir mais ou menos na mesma hora e acordar na mesma hora. Isso mesmo nos finais de semana, isso mesmo nos feriados, nas férias, porque isso é uma forma da gente manter o ciclo regular e manter um sono de qualidade maior. Bom, outro erro é o local inadequado para dormir, né? O quarto inadequado. Um quarto que é muito iluminado, que tem luzes à noite, onde você ouve muitos barulhos, um lugar que não é agradável. Então, às vezes, você consegue fazer com que apareça uma insônia pela forma como o seu quarto é arrumado, né? Às vezes não é um quarto arejado, onde se acumula ácaros e fungos, isso é muito comum. E à noite não se dorme bem porque se respira mal, enfim, né? Outro erro grave que a gente comete que atrapalha o sono é fazer atividades intensas intelectualmente, mentalmente à noite, como resolver problemas difíceis, como assistir um filme violento, como jogar um game violento. Essas coisas fazem com que a gente libere muitas substâncias que são energizantes, que são estimulantes. Isso vai atrapalhar o sono. Então, quando faltam ali umas 3 horas para dormir, é hora da gente começar a reduzir os estímulos, né? Os estímulos sonoros, os estímulos mentais, porque o organismo precisa ir se preparando para dormir. Bom, outro erro é o uso de estimulantes no período da tarde e noite, né? Isso vale para o café, né? A cafeína. Então, esses dias eu fiz um vídeo falando para vocês que a cafeína, ela atua num receptor cerebral, que é o receptor da adenosina. Essa adenosina é uma substância que a gente vai acumulando ali no cérebro ao longo do dia e ela produz relaxamento e sono. Quando chega a noite, né, que a luz vai embora, a luz do sol vai embora, a gente tem bastante adenosina ali ocupando seus receptores e vem aquela sensação de relaxamento e você acaba dormindo. A cafeína é um problema porque ela atua nesses receptores, ela gruda nos receptores e não deixa a adenosina grudar ali. Então, em termos de metabolismo, a gente sabe que depois que a gente toma o café, até 6 horas depois, ele vai estar em níveis elevados no sangue e, consequentemente, no cérebro. Então, talvez uma dica boa é que a gente tome o último cafezinho 6 horas antes de dormir, né? Porque se você tomar faltando menos que isso, ele vai estar atrapalhando a ação da adenosina, vai dificultar você começar a dormir, tá certo? Isso vale para a nicotina também, né? Fumante com muita frequência tem insônia, que a nicotina é um estimulante também.
Então, nicotina, o ideal é a gente não utilizar nunca, mas quem fuma tem que dar esse intervalo de pelo menos 3 horas entre o último cigarro e dormir. Tá? Então, esses são os erros que a gente comete e que estão correlacionados com distúrbio de sono, principalmente a nossa insônia. Meu amor, alguma coisa para falar? Nós temos muitas pessoas aqui interagindo, participando, já com dúvidas, colocando as suas situações também, né, referente ao sono. Muitas pessoas também dizendo que entraram agora, também estão com problema na internet e que vão assistir a live depois. Então, eu acho que aqui cabe a gente dizer, né, que agora tem um vídeo que está condensando as informações da live, né, para quem não pode assistir a live ao vivo e quer assistir a live num outro momento, mas assim, com a precisão das informações, né, de forma bastante objetiva, esse vídeo também vai estar disponível lá no YouTube. Sim, né? sim. Inclusive está no Face também. Já está no Face, antes, isso. Quando tem a live só que condensada, resumida para vocês. Isso, ó, a Loira Janotto tá participando com a gente. Ela disse que deu só uma travadinha, mas que agora voltou. A Rosane da Silva Ribeiro tá dando boa noite aqui pra gente, dizendo ufa, até que enfim consegui acompanhar. Que legal, que bom, que bom. Que bom. É quando você falou das atividades, né, intelectuais, assim, a Isa falou assim, nossa, faço Sudoku sempre à noite, atrapalha, né? Não, mas aí eu acho que não é uma atividade estressante. Né? O Sudoku ele pode ser até relaxante, né? Porque você foca, você se concentra. O Sudoku ele funcionaria quase que como uma meditação. Eu acho que ele mais ajuda no sono, assim como uma leitura agradável, né? Antes de dormir você lê sem muita luminosidade, porque o grande problema é a luminosidade. A nossa pineal ela tem que produzir melatonina para que a gente durma bem. E qualquer estímulo visual já é suficiente para diminuir a produção da melatonina. Existem estudos mostrando que um menor estímulo já atrapalha. Então até aquela luzinha do relógio, né, aquela luzinha do ar condicionado, aquilo ali já pode ser suficiente para produzir insônia. Então, quem tem insônia tem que estar atento a todos esses detalhes. E o estímulo luminoso é um problema. Né? Então, eu vou falar daqui a pouco da higiene do sono. Quando a gente não tem sono, o que a gente faz? A gente fica ali rolando na cama? Não. Se em 20 minutos, 30 minutos no máximo, a gente não pega no sono, não adianta ficar rolando, porque a gente perpetua a insônia. O que a gente faz é começar a correlacionar a cama com algo ruim. Então, 20 minutos, 30 minutos, está longe de vir o sono, levanta e vai fazer alguma coisa agradável, relaxante, como ouvir uma música relaxante, ou como ler um livro, né? Um livro que você goste, um livro que está tranquilo, com pouca luminosidade. Quando o sono volta, então você vai para a cama. Esse é um detalhe legal. É isso aí. A Isa está agradecendo, dizendo, ufa, obrigado, né? Pode continuar aí. É interessante, né? É um exercício fantástico para o cérebro. Aqui a participação do Jefferson e da Mara, mas eu acho que quem está participando aqui é a Mara. Ela disse que fica estudando até tarde, Mara, né? Que demora para dormir. Sim, ela sim. tem pergunta aqui também, né? Por isso que eu tô. Eu vou terminar esse pedacinho aqui, depois nós vamos só para as perguntas. O que foi? Pode continuar, depois eu vou fazer a pergunta. Tá bom, então. Bom, então, antes de ir para a higiene do sono, aqui temos as consequências da insônia, né? Então, o aumento da chance de doenças neurológicas, conforme eu já falei, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, demência por corpúsculo de Levy, que é um tipo de demência, é quase que uma mistura de Alzheimer mais Parkinson, é realmente uma doença de evolução muito ruim. A gente sabe disso hoje porque a gente conhece hoje o tal do sistema linfático, que é um sistema utilizado pelo cérebro para eliminar as toxinas, para fazer uma faxina das toxinas durante a noite, durante o sono, principalmente nas fases de ondas mais lentas, as fases 3 e 4, o sono mais profundo. Nesse momento, o que acontece é um sistema funcionante para eliminar toxinas cerebrais. Quem não dorme bem, quem tem insônia,
não elimina essas toxinas cerebrais, elas vão se acumulando e aumentando a chance do desenvolvimento de doenças. Tá? Bom, além disso, a insônia está associada a tudo aquilo que a gente já falou, né? Irritabilidade, mau humor, impulsividade, agressividade, cefaleia matinal, gente. Isso é algo que eu vejo com bastante frequência na clínica também. As pessoas chegam se queixando de dor de cabeça matinal, e aí quando a gente vai para a investigação, descobre um sono inadequado, um sono de arquitetura ruim, e aí você melhora a qualidade daquele sono, a dor de cabeça também acaba desaparecendo. A insônia está relacionado ao ganho de peso, maior risco de acidentes, né? Sonolência diurna. Então vocês vejam, eu estava vendo no livro do Dr. Eric Kendall, e ele falando da insônia e como isso atrapalha nas atividades, inclusive um acidente de Chernobyl, né, na antiga União Soviética, provavelmente aconteceu por causa de privação de sono sucessiva de alguns funcionários, né? Então, imagina o que uma privação de sono pode produzir, né? Até uma catástrofe nuclear. Então, não dormir bem realmente é um perigo, né? Bom, aí eu vou falar então para vocês aqui da higiene do sono, rapidinho, que vai ser tranquilo, né? Então, são detalhes importantes, simples, mas importantes, e às vezes a insônia é exclusivamente porque a pessoa não aplica essa higiene do sono. Então, eu vou falar, né, quais são os itens. Então, primeiro é o ambiente adequado, né? Então, um quarto limpinho, escuro, com um cheiro agradável, né, sem exposição a barulho. Então, o quarto tem que ser um templo ali, né? O quarto ele não deve ser utilizado, para quem tem insônia, ele não deve ser utilizado para assistir televisão, porque é um estímulo luminoso que vai interferir com o seu sono, né? Você não pode ficar vendo celular ali na sua cama, você não pode ficar olhando tela de computador, porque isso vai interferir na qualidade do seu sono, vai bloquear a sua pineal e você não vai produzir melatonina e não vai conseguir dormir direito. Então, quarto adequado é um detalhe importante. Deitar e levantar em horários regulares, tá? Isso faz diferença. Se tem insônia, evite cochilar durante o dia, né? Conforme a gente já falou. Praticar atividade física regularmente é fundamental para a gente dormir bem, só que tem que evitar exercícios intensos perto do horário de dormir. A janta ela tem que ser leve. Não adianta a gente comer algo de difícil digestão, porque isso vai atrapalhar a qualidade do sono, né? E a última refeição, o ideal é que ela seja pelo menos 3 horas antes da gente dormir, tá? Banho em temperatura agradável também promove relaxamento e facilita o sono, tá bom? Evitar os estimulantes pelo menos 6 horas antes de dormir, conforme eu já falei, principalmente em relação ao café. Lembrar que o álcool, à noite, ele tem duas formas de funcionar. A princípio, ele aprofunda o sono, ele faz o indivíduo dormir. Mas a arquitetura do sono fica completamente destruída. Então, o sono induzido pelo álcool é um sono de péssima qualidade. Inclusive, ele faz você ter um sono muito profundo na primeira metade da noite. Na segunda metade, você para de ter sono de ondas lentas, que é aquele sono reparador. Então, no dia seguinte, você acorda cansado, você acorda se sentindo mal, né? Você sente que mesmo que você tenha dormido um tempo longo, aquele sono não foi reparador. Pior são as pessoas que utilizam o álcool como indutor de sono, né? Isso é uma catástrofe, né? Porque o indivíduo toma o álcool para pegar no sono e ele tem a arquitetura de sono alterada. No dia seguinte ele toma álcool de novo, a arquitetura ruim, álcool de novo, vira uma bola de neve, que é uma catástrofe para a saúde, né? E isso não é incomum. Infelizmente, volta e meia a gente se depara com pessoas que tentam dormir utilizando bebida alcoólica. Bom, evitar alta luminosidade, né?
pouco antes de dormir, ali 3 horas antes de dormir, como celular, tablet, computador, TV. Evitar a atividade estimulante antes de dormir, conforme eu já falei. Se tem insônia, saia da cama, vai fazer outra coisa, uma coisa relaxante para depois voltar para dormir. E antes de dormir, o ideal é a gente praticar alguma atividade relaxante, né? Como, por exemplo, a meditação, ou a respiração consciente, ou leitura, uma leitura ali agradável que estimule o sono, ouvir uma música relaxante, né? Então, isso são as medidas de higiene de sono que vocês vão encontrar como conselho em qualquer sociedade científica de distúrbio de sono, tá? Isso é uma regra geral. Mas eu peguei uma coisa muito legal, meu amor. Cadê o livro Você tirou daqui? Qual o livro que você Da precisa? Uma Naidu. Eu queria mostrar esse livro, eu tinha deixado aqui. Pessoal, só Que estava segundo. guardado no saquinho? É. Ah, eu guardei aí dentro, meu amor. Isso. Gente, olha só. Então, ó, tem esse livro. Esse livro é muito bom. Ó, Seu Cérebro Bem Alimentado. Tá, Desliga um pouquinho essa luz. Só desligar um pouquinho. Já Isso. deu. Dá para ver, né? Dá. Dá Ó, sim. Seu Cérebro Bem Alimentado. Esse livro é da Uma Naidu. Essa é uma pesquisadora e ela é chefe do departamento de psiquiatria nutricional, vejam bem, psiquiatria nutricional do Hospital Geral de Massachusetts, que é um dos principais hospitais do mundo, né, em termos de credibilidade. E então, olha em que nível a gente já está, né? Já é possível você falar em psiquiatria nutricional. E ela, nesse livro, ela coloca alguns itens interessantes em termos de alimentação para que a gente durma melhor. Isso vocês não vão encontrar nas medidas de higiene do sono, procurando no Google, por exemplo. Isso aqui é muito novo, mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, ela colocou aqui os alimentos que ajudam a dormir. Tá? Então, eu vou citar para vocês. Então, vejam bem, alimentos ricos em ômega 3 fazem o sono ficar melhor, né? Então, onde é que tem ômega 3 em termos de alimentação? Salmão, o atum, a sardinha, inclusive a sardinha em lata, né? Que é um alimento barato e bastante saudável, muito rico em ômega 3. E até mesmo com a suplementação do ômega 3, apesar de que isso o ideal é fazer com o aconselhamento do seu médico, porque às vezes tem interação com algum medicamento que você usa. Mas a maior parte das pessoas consegue usar uma dose adequada de suplementação de ômega 3. Tá? Alimentos onde se encontra melatonina acabam melhorando também o sono. Olha só, quais são esses alimentos? De novo, entre o peixe, a aveia, as uvas, as castanhas, nozes, linhaça, aspargo, brócolis e pepino. Então, são substâncias que o seu organismo consegue transformar ali em melatonina e melhorar o sono, né? Dá para a gente fazer suplementação com melatonina? Dá, mas isso também é um ato médico, né? Porque aí tem que individualizar, tem que ver qual a dose para a pessoa, ver se vai haver interação com outros medicamentos que estão sendo utilizados. Mas hoje em dia, eu particularmente uso com bastante frequência a melatonina para os meus pacientes que tenham indicação e não tenham contraindicação, tá? Mas isso é algo que você tem que discutir com o seu médico. Alimentos onde se encontra o triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que a gente precisa ingerir, né? Porque o triptofano ele é um precursor da melatonina e da serotonina. Essas duas substâncias são importantes para o sono. E onde é que a gente encontra triptofano? Olha só, no soja e na semente de abóbora. Nessas lojas de produtos naturais, meu amor? Se vende a semente de abóbora, lembra que a gente comprou? E é muito gostoso, gente, é muito bom. O sabor é muito agradável. O preço é meio salgadinho,
mas é realmente saudável e pode melhorar o seu sono. Mas dá para fazer também. Se quiser, quando você dá pra compra, fazer. né, a abóbora no mercado, em vez de descartar a semente, né, dá para prepará-la ali com certeza. Sim, sim. Aí outra dica que ela dá é tentar ingerir alimentos onde se encontra a L-ornitina, que é um aminoácido essencial também. Melhora muito a qualidade de sono. Olha lá, de novo entre os peixes, os ovos, soja e quinoa. Então vocês vejam que peixe, soja e quinoa, em todos os itens aqui que eu citei, você encontra esses três. Né? Lembrando que a alface também ela é interessante. A alface ela tem a lactucina, que tem uma propriedade sedativa. A alface na janta é interessante também, pode melhorar o sono. Tá? E aí, eu estava até falando para a Érica sobre uns estudos que eu vi. Ela cita no livro e ela dá as referências bibliográficas, eu fui atrás. Sobre a camomila. Olha só, nossas mães, nossas avós que já receitavam a camomila para se dormir melhor. E realmente, a camomila ela tem algumas propriedades de redução de ansiedade e de melhora no sono. Aí eu fui ver um estudo de 2017 que fizeram com pessoas com mais de 60 anos, usando 200 miligramas de extrato de camomila, e no outro grupo usava placebo, né? Era uma cápsula de farinha, então as pessoas não sabiam se estavam usando a camomila ou o placebo. E eles chegaram à conclusão de que o grupo que usou camomila melhorou significativamente a qualidade do sono. Vejam só. Então isso é científico, né? Em 2019 fizeram um trabalho maior ainda, que foi uma meta-análise. Meta-análise é você pegar múltiplos trabalhos feitos no mundo todo e analisar. E eles chegaram à conclusão que a camomila demonstra eficácia para melhorar o sono, né? A camomila tem uma substância, né, que é a apigenina. Ela se liga a receptores benzodiazepínicos, então isso estimula o sono. E aí, nesse estudo, eles recomendavam que se utilizasse de 1 a 3 xícaras por dia de 240 ml de chá de camomila, e isso poderia melhorar o sono. Vocês vejam bem, é algo sem nenhum efeito colateral, muito seguro, e que pode melhorar a qualidade do seu sono. Isso poderia ser apenas um conselho prático meu, mas não é. Na verdade, eu estou me baseando na grande especialista, que é a doutora Uma Naidu, do Hospital Geral de Massachusetts, chefe do departamento de psiquiatria nutricional, e em 2 estudos de bom porte, para dizer para vocês que a camomila realmente melhora o sono, tá certo? Agora, se você faz tudo isso que eu falei e a insônia persiste, não tem jeito, aí você precisa de um médico, e aí o médico ele vai indicar o medicamento. Se nada disso funcionar, né, a higiene do sono não funciona, isso é raro, geralmente a higiene do sono funciona bem. Aí ele vai indicar o medicamento, só que o medicamento ele vai ser escolhido individualmente, né? Às vezes ele vai te dar um benzodiazepínico, lá, um faixa preta, por um período curto e tirar, ou às vezes vai utilizar um antidepressivo que também melhora a qualidade do sono, ou vai dar uma zolpiclona, que é uma substância que atua em receptor benzodiazepínico, mas é diferente dos benzodiazepínicos, enfim. Mas aí é uma discussão muito técnica, né? Lembrando que usar os faixa pretas para dormir é sempre algo bastante problemático e tem que ser muito bem discutido com o seu médico, né? A gente sabe hoje em dia que os benzodiazepínicos eles têm uma relação com um aumento de chance de declínio cognitivo. E a gente está sabendo cada vez mais a respeito disso. O benzodiazepínico ele faz a pessoa dormir bem, o faixa preta. Só que não deixa o indivíduo chegar na fase 4 do sono, que é aquela fase mais profunda, mais reparadora, e a fase em que provavelmente aquela faxina cerebral da limpeza das toxinas é o momento mais produtivo, é a fase 4. E os benzodiazepínicos reprimem isso, né? Diferente dos zolpidem, zolpiclona, que mantém a fase 4. Mas isso é algo para ser discutido com o médico, né? O seu médico é sempre uma questão de risco-benefício. Algumas pessoas têm muitos benefícios, como faixa preta, por algum tempo,
e depois esse remédio é retirado no momento oportuno, tá certo? Meu amor, Oi? depois de tantos problemas técnicos Pois é, aí, meu amor. acho que deu Estabilizou, certo, né? Agora vamos para as perguntas. Ai, tem bastante, hein? Legal. Muitas perguntas. Aliás, toda vez que a gente faz uma live que o tema é insônia, de uma certa forma, as pessoas sempre participam, interagem bastante, fazem bastante perguntas, porque Isso é com ótimo, certeza né? isso é um problema aí, né, que é meio de aspecto geral. Sim. Então vamos começar com a pergunta da Branca, quando você estava falando lá no início sobre a síndrome das pernas Que inquietas. vai ser assunto de uma live. Isso aí, então ela gostaria de saber se as crianças podem ter essa síndrome também. Pode sim, Branca. Uhum. Síndrome das pernas inquietas, ela precisa ser investigada, né? Porque tem alguns detalhes, por exemplo, a anemia ferropriva, deficiência de ferro, pode dar a síndrome das pernas inquietas. Uma polineuropatia periférica em um diabético, por exemplo, pode dar a síndrome das pernas inquietas. Às vezes o indivíduo não tem patologia nenhuma, mas tem a síndrome das pernas inquietas. Então, como que é isso? Dá um mal-estar na perna e a pessoa precisa mexer. Às vezes é uma sensação de formigamento, às vezes é uma sensação de uma dor leve, às vezes é só uma sensação que tem que mexer a perna. E aí começa a mexer a perna e isso atrapalha conciliar o sono, né? Então é um motivo muito importante de insônia e pode acontecer em crianças sim. Então, a Ângela Vicentim mesmo, falando sobre esse assunto, ela diz que tem a síndrome das pernas inquietas, ela não toma medicamento, mas que ela tem notado que com a bike, como a bike tem ajudado, né, nessa questão eu aí acho que sim, o exercício físico ele é bom para tudo, né? E realmente a bike é interessante porque não é um exercício de impacto e não dá aquelas dores articulares, né? Eu acho que bike é um exercício muito completo, muito legal. Nós somos suspeitos Eu ia para dizer falar, né? isso. Mas eu acho que o exercício físico tem potencial para melhorar a síndrome das pernas inquietas, desde que não seja como consequência de alguma outra patologia. Ó, e a Celeste Lourenço, ela divide com a gente a seguinte situação. Ela diz que se deitar antes da meia-noite, ela tem problemas aí para dormir, custa dormir, né? E que o sono mais gostoso que ela tem é lá pelas 4 horas da manhã. E ela também tem refluxo. E com isso ela evita comer à noite, né? Para não ter dores no estômago. Isso, perfeito. Quem tem refluxo tem que dar um intervalo de pelo menos 3 horas entre a última refeição e dormir. Muitas vezes tem indicação de colocar, de elevar a cabeceira. Às vezes com 2 tijolos mesmo. E isso vai reduzir o refluxo, né? Mas o refluxo gastroesofágico ele pode atrapalhar bastante o sono. E a Amanda Perdigão, que está assistindo a gente lá da Itália, que Terra chique. Nostra, né? Legal, Amanda, abraço. Ela diz assim que fez cirurgia, né, para retirada do útero e dos ovários e que depois disso ela está com insônia, né? E isso tem feito com que ela sinta labirintite, que ela tenha labirintite. Então ela quer saber se essa sensação e essa insônia tem a ver ou pode ter algo a ver com a cirurgia. Sim, porque aí é o seguinte, né? Se tirou os ovários, então você não está mais produzindo hormônio, né? Então você apressa a menopausa. Eu não sei exatamente quantos anos você tem, mas quando tira os ovários, então você para completamente de produzir hormônio, principalmente o estrogênio, e isso pode atrapalhar o sono sim. Então vale a pena ter um médico acompanhando, de preferência um ginecologista ou mesmo um endocrinologista, que vai fazer a dosagem dos seus hormônios e aí vai ver se é necessário fazer reposição ou não. Geralmente quando se faz a esterectomia com a retirada dos ovários, os médicos acabam fazendo a reposição. A não ser que você já tivesse na menopausa, aí é diferente, aí não vai fazer muita diferença tirar os ovários ou não. Mas eu acho que você é jovenzona ainda, eu vejo pela foto. Então você é jovem, então talvez você precise sim fazer uma reposição, mas é claro, isso com muito critério, com um médico muito bom, que faça a dosagem primeiro, para saber exatamente como repor.
Agora, Deia Rabito. Oi, Ela Deia, abraço. diz que Legal. está dormindo bem melhor, né? Depois de um tratamento feito com você e do medicamento que você tem utilizado com ela, né? E ela dizia assim que até então outros medicamentos não estavam dando certo, que ela ficava desesperada, né, com essa questão de não poder dormir. Então aqui é um comentário mais assim de gratidão com o tratamento que Deia, deu legal, certo, está dando obrigado. certo para ela. Eu acho que tem que individualizar, né? Cada um tem a sua insônia e aí a gente vê se ela é primária ou se ela é secundária a algum distúrbio. Então a gente precisa investigar direitinho para tratar de forma adequada. Muitas vezes não precisa de medicamento, algumas vezes o medicamento é imprescindível. E ainda na linha do medicamento, nós temos aqui a participação da Leila Mara. Ela tem 42 anos, diz que toma clonazepam de 2 miligramas e que mesmo assim dorme mal. Ela sofre com insônia e que levanta muito cansada por causa disso. Então, é porque o clonazepam não está sendo eficaz, pelo menos não na indução de sono, né? O clonazepam não serve só para induzir o sono, ele é um bom redutor de ansiedade também, né? Mas esse é um exemplo de que não é só usar um remédio indutor de sono que vai fazer você dormir bem. Então, você precisa se apegar a essas medidas de higiene de sono que eu falei. Isso pode melhorar seu sono. Se não melhora, então tem que voltar no seu médico e aí tem que mudar esse medicamento, né? Talvez a sua insônia não seja por ansiedade, sim por outro motivo. E aí o clonazepam não está te ajudando. Mas aí tem que dar uma avaliada. Mas o conselho que eu te dou é que siga essas orientações de higiene do sono. Isso pode te ajudar bastante. Meu amor, a Mara, né, do Jefferson e a Mara, ela está perguntando sobre a insônia na época da menstruação, que é o caso dela. Sim, então, é justamente por causa da queda hormonal, né? O mecanismo é meio parecido com a insônia da menopausa. Só que no caso da menstruação, essa queda hormonal, passando o período de descamação da parede uterina, que é a menstruação, esse hormônio ele vai subir de novo. Seu ovário vai começar a produzir de novo e você segue até no outro ciclo, que cai de novo, menstrua outra vez. Então essa queda de estrogênio pode estar relacionada sim a distúrbio de sono. Na menopausa é mais complicado, né? Porque aí vai ter a queda de estrogênio e ela vai continuar baixa. Então a mulher no climatério ou menopausada que tem insônia por deficiência hormonal precisa fazer a reposição continuamente. Mas isso que você está descrevendo, Mara, é a insônia pela queda hormonal. Né? Tamo junto, Mara. Nada que um livro maravilhoso não resolva, viu? Olha, hoje nós temos aqui a participação também do Marcelo Higino, lá de Colorado. E o Marcelo, ele compartilha com a gente a seguinte situação, de que ele vê muitas pessoas compartilharem remédios milagrosos para fazer dormir, sem se preocuparem aí com as contraindicações, né? Ele quer saber se esses medicamentos podem fazer algum mal ao organismo. Com certeza, né? O medicamento que a gente indicar para dormir, ele tem que ser muito bem escolhido, né? Respeitando a individualidade de cada pessoa. Esses remédios, né, gerais, que às vezes os farmacêuticos vendem, não os farmacêuticos sérios, né, mas esses que gostam de fazer uma empurroterapia, eles dão para as pessoas, mas sem ter a noção das consequências. Né? Então, certamente, remédio que serve para mim pode não servir para ela, ou serve para ela e não serve para você. Então, remédio compartilhado, né, por amigos, vizinhos, né, geralmente isso é uma catástrofe, né? Mais cedo ou mais tarde vai se pagar um preço alto por isso. Ainda, olha, o pessoal está com bastante dúvidas nessa questão de medicamento. Aqui, ó, pode falar. A Giovana Beleze, querida, está assistindo, e o grande Dr. Gilberto Otto. Que honra, Gilberto. Pelo Instagram, né? Boa noite, Instagram. A galera do Instagram. Aí a gente fica aqui, né? Gilberto é um dos melhores neuroradiologistas do Brasil. Que legal, é uma unanimidade. Boa noite, sejam bem-vindos aqui.
Ó, a Maria Helena Barreto, ela tá perguntando sobre os malefícios do Zolpidem. Né? O Zolpidem é maléfico? É a pergunta que ela faz. Essa pergunta é boa, né? Depende, quando ele é bem indicado, ele é um remédio seguro. Eu acho que o Zolpidem, ele é um remédio que chegou para melhorar a segurança no tratamento da insônia. Tá? Ele atua em receptores benzodiazepínicos, mas não os mesmos que os faixa preta. Então, por exemplo, aquele negócio que eu falei dos faixa preta, né? O Rivotril, por exemplo, o Lorazepam, o Alprazolam, enfim, são vários, eles suprimem a fase 4 do sono, que é aquela fase de sono realmente reparador. Né? E talvez a fase em que se faça a faxina cerebral, que se tire as toxinas cerebrais. O Zolpidem não faz isso. O Zolpidem ele deixa a arquitetura do sono melhor. Tá? Então, o Zolpidem bem indicado, ele tem um perfil de segurança melhor do que um faixa preta. Mas é lógico, tem que ser bem indicado. Né? Eu já peguei pacientes em estado de dependência de Zolpidem, mas um paciente bem cuidado, acompanhado pelo seu médico ali regularmente, ele pode usar o Zolpidem por períodos longos com uma segurança muito grande. Ok, mais perguntas aqui. Vamos lá, então. A Rosane da Silva, ela pergunta: por que o sexo tira o sono, doutor? Eita, que pergunta, Rosane? Essa é quente, hein? E o mais legal é você que não sabe, Marcelo Gil estava respondendo. Ah, é? Eu fiquei até vermelho. Então, é assim, ó, isso é muito controverso, isso que você está dizendo, tá? Porque, de maneira geral, o sexo, ao seu término, ele é relaxante, né? Então, você faz a utilização do seu sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso parasimpático, que é o momento da excitação ali. Depois, o sistema nervoso simpático entra em ação, né? Que é a ejaculação, o orgasmo feminino. E depois o cérebro ele libera várias substâncias que são relaxantes, como as endorfinas, que são substâncias que deixam a pessoa mais relaxada. Então, de maneira geral, o sexo ele acaba melhorando a qualidade do sono. Tá? Ele relaxa. Então, se tiver algum caso em que ele está atrapalhando o sono, tem alguma coisa errada a ser investigada aí. Olha com a gente aqui a Jane Zanata dando boa Jane, noite. nossa sócia, o Valnei Alves, que é o esposo da minha Dieter, a Claudete Sargentin. Que legal, que legal. Muito legal, né? Ter esse pessoal por aqui. A Jane tá dizendo que chegou atrasadinho. O importante é estar por aqui, né? Isso aí. A Juliane Lobo. Juliana, a gente tem sentido a sua falta aqui, viu? Sumido, hein? Mas tá por aqui, tá assistindo hoje a live com a gente. Que bom, que legal. Uma boa noite pra você e pra toda a família aí também. Quando você falou, meu amor, sobre a camomila, algumas pessoas perguntaram sobre a erva cidreira, o capim-limão, né? Dos benefícios então, daí. Eu não, cientificamente eu não saberia dizer. Não sei se funciona. Né? Eu segui ali os estudos que a doutora Uma Naidu orientou, que ela colocou na referência bibliográfica, e lá eu encontrei da camomila, que realmente são estudos muito bons. Tá? Agora a erva doce eu já não sei se funcionaria. Se eu falar para você que funciona, eu vou estar só falando o que eu acho, e não o que é cientificamente comprovado. Mas é uma delícia, né? Bom, no né? verão, então, geladinho, muito que bom. fica A gente muito bom. toma às vezes, sim. E deixa eu ver, ó, a Ione Guidini também chegando aqui com a gente, a Eliane Cândido também tá por aqui. Legal. Várias pessoas, né? Os comentários ali deram boa noite, entraram depois, mas acabou sumindo aqui, né? Do meu feed. Mas a gente agradece a todas as pessoas, né, que apareceram aqui para assistir a live, o pessoal que tá no Face, o pessoal que tá no Instagram, né, o pessoal que vai assistir depois também, lá no nosso canal no YouTube, então procura a live que fica registrada aí nos perfis, né, tanto do Insta como no Face, no Face e agora no Insta também, né? Também. Isso e se muito vocês quiserem ver ela condensada, essa live, bem resumida, tem aí no Face também, tá lá no YouTube.
A gente fez nesse molde porque algumas pessoas pediram assim. Pediram porque algumas pessoas não se interessam muito pelos boa noites, né? Porque às vezes, porque aqui a gente é meio que uma familhona, né? Então eu conheço praticamente todos vocês e quem é de fora se sente meio excluído. Então a gente recebeu umas reclamações nesse sentido. E por causa disso, eu e a Érica decidimos fazer o seguinte: a gente faz uma live para quem quer assistir rápido no YouTube. Isso. Mas a gente não abre mão da live porque a live a gente adora. Né? É que são formatos diferentes, né? Esse contato ao vivo, esse boa noite, esse comentário, o bom humor dos participantes, né? Sim. Tudo isso faz muito bem pra gente. É uma socialização e a gente precisa disso, né? E é uma coisa assim, bem nossa, tanto que agora tem um laboratório forte patrocinando a gente, mas uma das exigências que nós fizemos é que a gente não ia mudar o formato, a gente ia continuar brincando com vocês, e são pessoas próximas mesmo, e o nosso objetivo é dar informação legal, né? Inclusive a gente nem ficou brigando por melhora de qualidade de transmissão, acho que assim tá legal. Hoje não foi muito bem por causa da queda de energia, né? Porque realmente acabou a energia. Mas tem coisa que foge da gente também, né? Não depende só de nós. Mas aí esse laboratório parceiro, que é a Apsen, falou, não, é assim que a gente quer mesmo. O que vale são as informações. Que bom. Então a gente fica muito grato e assim a gente vai continuar fazendo. E tem uma diferença também, né? De repente as pessoas que não podem estar assistindo a live ao vivo, mas também querem um pouco mais de objetividade, né? Quando quer a informação, então precisa assim que essas informações elas sejam passadas de maneira mais rápida, né? E objetiva, óbvio. Então a gente resolveu fazer esse vídeo, né? A gente, né, meu amor? Você condensar ali as informações, mas as mesmas informações que são dadas na live são dadas nesse vídeo também, sem os boa noites, até mesmo porque a gente fica dando boa noite, né, fazendo graça, e a gente acha muito legal, porque no outro dia tem gente que tá assistindo a live, né, que nós fizemos ao vivo no dia anterior e tá lá dando boa noite, e às vezes fica bravo, porque a gente não responde, né, meu amor? Mas a live ela é mais enriquecedora, por quê? Porque vocês fazem as perguntas. Então são as coisas que interessam diretamente para vocês. Então eu acho que a live é muito mais enriquecedora para vocês e para nós também, porque tem as perguntas. E a gente sente vocês mais pertinho de nós também, né? Então aí um abração para os que assistem depois, né? O nosso amigo Odeni lá de São Paulo sempre assiste, o meu amigo Nilton, o meu pai, a Neuza, o grande ratinho do Kaiserlautern lá da Alemanha, o Luciano, o Constantino lá da Itália, né? O Ivan não assistiu a live hoje, hein? Sentimos falta do Ivan. É verdade, hoje ele não pôde assistir. Mas é que o Ivan tá passeando, né? Então. Legal. Mas é isso, gente. Eu acho que foi legal, né? Falar em passeando, ó, eu vi aqui que nós recebemos aqui um comentário da Jaqueline Negrete, que está dizendo, meus amigos, estou em falta com vocês. Ela estava com visita semana passada e agora está na estrada, mas a gente sabe que você é parceira. De São Paulo, é verdade. Né? Isso aí que importa. Ó. E algumas pessoas aqui, ó, o Neto tá por aqui com a gente também, dizendo que a interação é um grande diferencial, né? Você mais que ninguém sabe disso, com aquele programaço que você tem todas as quartas-feiras. Nosso programa de quarta-feira passada, muito legal, viu, Neto? Quarta-feira às 8 horas, né? No canal A, no Facebook, Filosofando com o Neto. Acho que todos deveriam assistir. Um assunto muito bom, né, para ser discutido. A gente gosta muito do seu programa e principalmente da forma serena e honesta que você conduz aí as reflexões e os assuntos que você leva para o seu programa. Tá, ó, de parabéns. É o rei do equilíbrio, né? Exato, ó. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Vamos dar um abraço aí pro Dalmo Jandon, que tá aqui por aqui Delmo, com a gente. Doutor Delmo, isso, Delmo. Grande pediatra, querido. A Masumi Tanaka,
Caraca, a Marta Tesolinta diz que tá assistindo a gente de Jussiara. Que legal. Muito bom, deixa eu ver, ó. A Márcia Fale tá agradecendo pelos esclarecimentos, ó. A Rosane da Silva Ribeiro também tá dizendo que esse tema foi importantíssimo, que ela vai investigar a situação dela. Deixa eu ver aqui, ó. A Loira Janotto dizendo, como sempre, uma delícia de live. É gostoso mesmo, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Ó, quem entrou no Insta foi o Elton, meu cunhado, nosso cunhado. Ah, é verdade! Ô, Elton, saudade de você! A Loura. Por falar nisso, pera aí só um pouquinho. O Robin, eu vi o Robin aqui também, mas eu não podia te interromper. O meu outro cunhado lá de Xambrê assistindo a gente também. Um beijão aí pra todo mundo. A Loura Janotto diz que fica pulando do Face pro Insta, cai aqui, ela corre ali. Isso aqui é o público fiel, né? Isso legal, é ótimo, que bom, pessoal. Muito aí, bom. Na próxima segunda-feira, então, nós faremos a live sobre ronco. Ronco vai ser bom demais, hein? Nós vamos saber se ronco é normal, quando é que a gente tem que se preocupar, quais são as causas de ronco. Então, não percam. E durante a semana, eu vou fazer alguns vídeos pequenos respondendo perguntas, tá? Tem várias perguntas que a gente não consegue responder dessa live. Isso, porque tem sempre bastante pergunta também no YouTube, no canal, né? A gente pede também para vocês se inscreverem lá. Tem aumentado bastante nosso número de inscritos. Isso é bom, isso é importante. Vai lá, dá um joinha, né? Isso, fala para os amigos também se inscreverem lá no nosso canal. Legal. E a gente vai, então, explorando o S do projeto SED, que são os distúrbios de sono. Nós vamos fazer vários. Eu já estou fazendo também um estudo grande, que a Érica foi toda empolgada, sobre quando a gente chegar na dieta, depois que passar do exercício físico e for para a dieta, a gente vai fazer lives sobre a parte nutricional no tratamento de doenças neuropsiquiátricas. Olha que interessante. Né? A gente vai usar muito a doutora Uma Naidu, do Hospital Geral de Massachusetts, como referência. Né? Então, quais os alimentos que são bons para a depressão? E por quê? Ou para a ansiedade. Então, nós temos muita coisa legal para explorar, gente. Muita coisa legal mesmo. Ai, que bom. O Roger escrevendo aqui, parabéns pela live, me fez viajar no tempo, voltar para os plantões que dividimos aos domingos. Na Santa Casa. Nossa, é verdade, Roger, nossa, é verdade. Nós fazíamos plantões de 12 horas, né? A gente atendia mais de 100 pessoas. E aí só eu e ele ali tocando. Legal, Roger, abraço para você. Muito bem, a minha amiga de infância, querida Vanessa Bonafim, tá por aqui também. Ó, o Álvaro Pise. O Álvaro, que é irmão da Neuza. Também tá por aqui com a gente. Nossa, que legal. Que legal, né? Ó, minha querida amiga de turma, Simone Lopes, ginecologista brilhante lá de Santos. Que muito legal. Orgulho de ser seu colega de turma. E logo, logo a gente vai ter um encontro de turmas, pelo jeito. Ele tá super ansioso por esse encontro, viu, Simone? Vai ser muito Fica me falando sempre. De 20 e tantos anos de formado já, né? 27 anos de formado já. É isso, gente. Ó, nessa live tem essa vantagem. A gente encontra essas pessoas tão queridas, né? Que legal, gente. Então acho que é isso, né, meu amor? Acho que por hoje deu. Sim. Agora a gente tá aprendendo ainda a desligar aqui o negócio. Então, um abraço para vocês e até a segunda. E no meio da semana aí, aparecendo um vídeo curtinho, vocês vão lá, dão uma olhada, porque vão ser respostas às perguntas dessa live. Grande abraço a todos e até mais. Isso aí, gente. Boa semana para todo mundo. Beijo, tchau. Então, meu amor, olha ali. Vamos lá. Encerrar. Isso, não pode esquecer de encerrar direitinho, porque aquele dia clicamos aí, ó, e depois a gente esqueceu de clicar ali e ficou aparecendo. Se você encerrar, agora encerrar. escolher.